320, exercício 41. Vamos? Um calorímetro ideal de capacidade térmica desprezível contém 300 gramas de óleo. Czinho desse óleo, 0,5 calorias por grama de Celsius. Colocando no interior desse calorímetro 600 gramas de água, Czinho 1 caloria por grama de Celsius, a 80 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura passa a ser 75. A temperatura inicial do óleo era, eu vou fazer o quimacete no óleo, vou fazer o quimacete na água, e como os dois estão trocando de calor, vou terminar com o princípio das trocas de calor, calor recebido mais calor perdido, igual a zero. Para o óleo, eu sei que a massa é 300, sei que o Czinho é 0,5, mas eu sei a temperatura final e não sei a temperatura inicial. Então observe que eu não posso continuar essa conta. Eu vou parar por aqui mesmo, 150 que multiplica 75 menos T0. Vou fazer o cálculo da água. Eram 600 gramas de água, o Czinho da água é 1, a temperatura final é 75 e a inicial era 80. Menos 5 vezes 6 dá menos 30, com 2 zeros. Assim eu descubro que a água perdeu 3.000 calorias. Eu poderia simplesmente pegar esses 3.000 calorias e saber que se a água perdeu essa energia, o óleo vai ganhar essa energia. Eu poderia colocar aqui 3.000 e matar a questão. Mas eu gosto de te estimular a lembrar da física como um todo. Por isso que eu gosto de usar o princípio das trocas de calor para ficar elegante e revisar um detalhe da matéria contigo. Quem está recebendo energia é o óleo, e ele vai receber 150, que multiplica 75 menos T0. Quem está perdendo energia é a água, e a água perde 3.000 calorias. Isso tem que dar zero. Menos 3.000 passa para o outro lado, mais 3.000, é mentira. Somo 3.000 em ambos os lados da equação. Vou dividir ambos os lados da equação por 150, o que vai dar a sensação de que o número que está multiplicando passa dividindo, mas sem estar consciente disso, tu vai errar na matemática básica. O cara que faz vestibular, ele escolhe, ele pensa, está multiplicando, você dividir, né? Aí ele vai lá e bota uma conta que te faz errar, porque tu decorou isso. Então tome muito cuidado com essa decoreba de matemática básica. Nesses 10 anos eu vejo muitos alunos perdendo a vaga por isso. 30 dividido por 15 dá 2, com o 0, 20. Vou subtrair 20 em ambos os lados e vou somar T0 em ambos os lados. Vai dar a sensação de que mais passa menos e menos passa mais. Tinha 75, gastei 20 pila, me sobrou 55 graus Celsius. Essa é uma das várias maneiras levemente distintas de atacar o problema. Daria para fazer ainda de outras formas, mas eu acho essa legal, porque se tu aplica essa técnica nas outras, vai funcionar sempre. Que macete em todos os caras, soma tudo igual a zero. E isso para quando não tem troca de calor. Muito obrigado pela pedida. Quem dá mais? Perdão. Qualquer? Ótimo, muito obrigado. Página 320, exercício 44. Que bela manhã! Quando quebramos um copo ao meio, obtemos dois corpos. Quando quebramos um corpo ao meio, obtemos dois corpos menores que têm cada um, em comparação com o corpo original, mesmo calor específico e mesma capacidade térmica. O mesmo calor específico, Czinho, eu concordo, porque é uma característica de material, né? Então, se for um corpo de vidro, eu quebrei ao meio, os dois vão ter o Czinho do vidro. O Czinho não, o Czão. O Czão, a capacidade térmica é uma característica do corpo e é dependente da massa. Como ele não me garantiu que quebrou ao meio, dizer que a capacidade térmica é a mesma não é verdadeiro. O Czinho depende do material, independe da massa. Por isso que o Czinho é o mesmo para os dois corpos. Mas o Czão não. Ele afirmou que os dois eram iguais. Bobão, falso. Letra B.
diferente calor específico e mesma capacidade térmica. O calor específico, que depende do material, tem que ser o mesmo. Falso. Letra C. Mesmo calor específico e diferente capacidade térmica. Ah, não, desculpa. Quando quebramos um corpo ao meio, ele disse que quebrou ao meio. Então ele diz que a massa é a mesma, né? Certo? Quando ele falou que quebrou ao meio, eu tenho que concluir que os caras ficam com a mesma massa, mostrando que esse corpo é homogêneo. Então, se a massa também é igual e o Czinho já é igual, os dois vão ser iguais. Vou voltar, vou deixar como verdadeira, mas vou analisar as outras então com mais calma. Essa agora eu estou considerando falsa, porque ele disse que quebrou o meio. Letra D. Não contei o gabarito antes do final, para que se eu for errar, eu errar em grande estilo. Diferente calor específico, um absurdo. Diferente calor específico, um absurdo, porque tem o mesmo material. É impossível avaliar sem saber o corpo original é redondo ou não. Olha, o corpo não precisa ser redondo. Mesmo que ele fosse cúbico, se eu cortar ele ao meio, vai ficar duas massas iguais. O que eu deveria perceber é se o corpo é simétrico. O corpo sendo simétrico, o cortar ao meio vai deixar duas metades iguais. Concorda comigo? Então eu não concordo ali o item E, pela maneira como ele finalizou. Se ele finalizasse melhor, eu ia de item E. Porque quando ele falou lá, quando quebramos um corpo ao meio, obtemos dois corpos menores que tem cada um em comparação com o original, o calor específico é obrigatoriamente o mesmo. A capacidade térmica seria a mesma se as massas são iguais. Mesmo calor específico e diferente capacidade térmica. Cara, ó, se eu considero que a massa é a mesma, o gabarito tem que ser letra A. Se eu considero que a massa é diferente, o gabarito tem que ser letra C. Concorda comigo? E na verdade verdadeira, se nós formos ser bem chatos, nenhuma das afirmações estão boas. O ideal seria ele falar no item E: é impossível avaliar sem saber qual a massa de cada corpo, ou se existe simetria no corpo que foi cortado ao meio. Então tu vê, essa questão está muito simplista, uma questão meia boca pra caramba de física. Tenho até pena do autor, por isso que não sai de vestibular nenhum. Tenho até pena do autor. Agora vamos lá, vamos discutir o gabarito. Mas não é que é um pedaço em relação ao inicial? É possível. É possível. É possível que eu não tenha interpretado adequadamente o português. Obrigado, garoto. A maioria das vezes que eu erro uma questão de física é no português, não na física. Obrigado. Quando quebramos um corpo ao meio, obtemos dois corpos menores, quem tem cada um em comparação com o original. Claro que as massas são diferentes, né? O corpo era assim, eu cortei ao meio. Então eu estou querendo comparar essas duas metades com o corpo original. Essa é a comparação que ele quer fazer, né? Então as massas vão ser diferentes. Se as massas são diferentes, é o item C. Mesmo calor específico e diferentes capacidades térmicas. A questão está indubitável. Falhei no português mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Aqui para mostrar, sobre que eu já vou te atender. Beleza. Eu estava preocupado que não tinha muitas dúvidas, agora já estou mais animadinho. Questão 45. Questão 45. O gráfico representa a energia absorvida por um corpo em função de sua temperatura. A massa do corpo é 500 gramas. Qual é o seu calor específico suposto constante? E ele quer o calor específico em joule por grama, grau Celsius. Ele me deu um gráfico que fala da energia recebida pelo corpo em joule versus a sua temperatura em graus Celsius. Eu só vou plotar a primeira parte do gráfico. Eu poderia, para te estimular a lembrar da física toda, primeiro calcular a capacidade térmica do corpo olhando só para o gráfico. E depois calcular o calor específico da substância que compõe o corpo, usando a definição de calor específico. Mas eu acho que para a maioria das pessoas fica mais prático se a gente jogar todos os dados direto no QMacete. Afinal, o QMacete é oriundo das duas definições anteriores.
O cara partiu de 0 e recebeu 21 vezes 10 na 3 joules. Ou se tu preferir, 21 mil joules. A massa do cara era 500 gramas. O Czinho eu estou querendo calcular. E a temperatura foi de 0 para 10, então variou 10. 500 vezes 10 dá 5.000. Dividindo ambos os lados da equação por 5.000, eu obtenho isso. Eliminando os zerinhos, 20 para 5 é 4, 1 para 5 é 0,2. 4,2 joule por grama grau Celsius. Até parece água esse cara. Letra C, 4,2. Muitíssimo obrigado.